Nós vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Aqueles que têm a Bíblia da edição comemorativa, página 1334, da edição comemorativa, 2 Pedro, capítulo 1. E hoje nós vamos tratar, no final do capítulo, os versos 16 a 21. Nós estamos na série de 2 Pedro, fala sobre crescendo no conhecimento de Cristo. Crescendo no conhecimento de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Eu convido aos adultos, jovens, adolescentes, as crianças também conosco, para que agora prestem bastante atenção, porque é a palavra viva, inspirada, inerrante do Senhor para o nosso coração. Diz-nos assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua palavra, que não é fruto de invenção humana, que não é fruto da imaginação do homem, mas é palavra inspirada do Senhor. É a palavra viva, é a palavra que alegra o coração, que restaura a alma. É a palavra que permanece para sempre. Senhor, depois de termos lido a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe agora, na explicação, na explanação, na pregação da Tua palavra, na aplicação da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, para compreendermos a Tua palavra inspirada. E mais do que isso, como já foi pedido em oração, ajuda-nos a colocá-la em prática. Em nome de Jesus, a palavra encarnada, que nós oramos gratos. Amém. Eu já contei aqui a história de um homem chamado William Randolph Hearst. Foi alguém que revolucionou o jornalismo. E é curiosa uma passagem da vida desse homem, porque ele era um colecionador de artes. E então no que ele se interessava, ele empenhava o seu dinheiro, a sua fortuna, para colecionar, para adquirir obras de arte. Certa feita ele leu sobre uma determinada coleção e ele pensou assim: eu preciso ter essa coleção. E o que ele fez? Ele mandou o seu secretário à procura desta coleção de artes. E o tempo passou. E depois de alguns meses o seu secretário voltou e ele perguntou: e aí, encontrou? Ele disse: encontrei. E onde estão? Você não trouxe? Ele disse: e você comprou? Ele disse: não precisei comprar. Essa coleção está no seu depósito já há muitos anos. Vejam, irmãos, eu lembro dessa história toda vez que eu ouço gente dizendo assim: eu gostaria tanto de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu gostaria de saber como lidar com o meu marido, com a minha esposa. Eu gostaria de saber o que fazer com os meus filhos, como educar meus filhos. Queridos, nós temos tudo que nós precisamos saber para uma vida agradável ao Senhor. Nós temos tudo através do poder do Senhor em Cristo, na Sua palavra, que nós precisamos saber para educar nossos filhos, para lidar com a gente mesmo, com os relacionamentos interpessoais. Nós temos tudo que nós precisamos saber para crescermos à semelhança de Cristo. E por que é que nós deixamos essa palavra fechada? Por que é que nós estamos buscando fora da palavra o que Deus deixou para nós? Nesta manhã, olhando aqui para as palavras que Pedro escreveu aqui acerca da palavra de Deus, na palavra de Deus,
nós aprendemos sobre a suficiência, sobre a inspiração das Escrituras. Nós aprendemos, meus irmãos, sobre crescer em Cristo através da sua palavra. Irmãos, nós estamos olhando para esta epístola, depois de termos olhado para 1 Pedro, nós começamos a olhar para 2 Pedro, o último discurso de Pedro, né? E ele nos ensina, e ele tem tratado de tantos assuntos, e nós temos crescido, e eu espero que você esteja crescendo ao longo do estudo da palavra do Senhor. E Pedro, ele está escrevendo aqueles nossos irmãos dos seus dias, crentes, que estavam sob algumas ameaças, por exemplo, falsos mestres. E quando nós começarmos a partir do domingo que vem a olhar para o capítulo 2, nós veremos Pedro falando sobre esses falsos mestres. Gente que, infiltrada na igreja, estava ensinando coisas contrárias à palavra do Senhor. Se na primeira epístola Pedro tratou dos perigos externos, agora nessa segunda epístola Pedro está tratando dos perigos internos. Ele trata também, meus irmãos, acerca do fim dos tempos, porque essa era inclusive uma questão que não estava clara para aqueles nossos irmãos dos dias de Pedro, e os falsos mestres só atrapalhavam. Então Pedro trata também dos fins dos tempos, e Pedro trata do crescimento na vida cristã através do conhecimento de Jesus Cristo. Ele trata isso no início e trata isso no final. Mas no meio da carta, ele vai tratar sobre essa questão dos falsos mestres, que diziam, por exemplo, que Jesus já havia voltado ou que Jesus não voltaria. E é por isso que Pedro trata da questão do fim dos tempos, questões que nós chamamos na teologia de questões escatológicas, e Pedro vai tratar, como nós veremos, acerca da bendita volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, para que aqueles nossos irmãos pudessem crescer à semelhança de Cristo, nós já vimos, desde o verso 3, que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento. Deus nos dá tudo o que precisamos, pelo seu poder, através de Cristo, para que nós cresçamos no conhecimento de Cristo, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós cresçamos à semelhança de Cristo. Pedro falou também das promessas de Deus. Deus nos dá tudo o que nós precisamos e devemos viver confiados nas suas promessas. Pedro, meus irmãos, nos ensinou, e aquilo que nós vimos no domingo passado, coisas que nós precisamos lembrar continuamente, lembrar constantemente. Nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento. E agora Pedro vai aprofundar isso, nos mostrando que Deus, na sua palavra, deixou que nós precisamos, que esta palavra não é invenção humana, mas é a palavra inspirada do Senhor, para que nós possamos crescer à semelhança de Cristo. Meus queridos irmãos, Pedro aqui fala sobre as Escrituras, e vejam o que ele diz no verso 16: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Vejam, irmãos, não, a palavra aqui, fábulas, do grego é mitos, que é a palavra mito. O que é um mito? Mito é algo que foi inventado, não é algo real. A pessoa, por exemplo, cria uma história. Algumas histórias são muito bonitas, né? Existem as fábulas de La Fontaine, não é? Então tem histórias muito bonitas, mas não são histórias reais. Algumas são até baseadas, né, no cotidiano ou nos animais, mas são histórias, não são histórias reais. E então Pedro começa, depois dele dizer que Deus já nos dá tudo, que em Cristo nós temos tudo para o nosso crescimento espiritual, para crescermos à semelhança de Cristo, Pedro vai dizer que o que não foi dado a conhecer, os próprios apóstolos não deram a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo pela imaginação deles. Aquilo que os falsos mestres estavam ensinando, Jesus não vai voltar, era falso. No fato dos apóstolos ensinarem acerca da bendita volta de Cristo, que Cristo vai voltar, isso não era fruto apenas da expectativa da mente dos apóstolos, de gente que gostaria muito de rever a Cristo. Não, Pedro está dizendo: nós não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. E a vinda de Cristo
Muito provavelmente Pedro faça referência à primeira vinda de Cristo, mas com isso não significa que Pedro não estivesse em mente o fato de que Jesus vai voltar. Quando foi ensinado que Jesus veio, fato, Jesus veio ao mundo. E ao nos ser ensinado que Jesus vai voltar, podemos ter certeza disso, porque não é fruto do anseio da imaginação humana. É algo que o próprio Senhor prometeu. Então vejam, não se trata de um mito. Pedro asseverava que foi testemunha ocular. Olha o que ele diz na continuação. Ele diz: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro andou com Cristo, Pedro viu a Cristo, Pedro foi corrigido por Cristo. E então Pedro vai descrever aqui, vai relatar aqui, vai lembrar de um episódio em que ele esteve presente. Olha o verso 17, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, queridos, faz referência àquele episódio da transfiguração, e Pedro estava ali. Aliás, Pedro falou demais ali. Alguém disse que Pedro cresceu nisso também, porque ali Pedro vê a cena, diz assim: olha, vamos ficar por aqui mesmo, e Pedro falou demais ali, mas Pedro aprendeu que ele precisava era ouvir mais da palavra do Senhor. Mas o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, o ensino de Pedro acerca de Jesus não é composto de fábulas, de mitos, mas, irmãos, é respaldado por seu testemunho ocular. Ele está dizendo: acreditem no que eu estou ensinando. Acreditem, porque eu sou testemunha ocular. Eu vi a Cristo, eu aprendi de Cristo, eu ouvi a Cristo. Eu posso dizer que, de fato, isto é verdade. A primeira vinda havia sido em poder e majestade, como Pedro diz aqui no início do verso de número 16. Jesus veio em poder e majestade, e Pedro pôde asseverar acerca disso. Agora, irmãos, fortalece a confiança de que o caminho da cruz é uma vida de poder mesmo perto do seu martírio. Lembrem-se que Pedro tinha consciência de que ele não viveria muito tempo. E aí, quando nós olhamos para o verso 14, que nós vimos na semana passada, ele diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. É curioso que Pedro, que havia negado a Jesus, que havia agido de forma covarde, que após a morte de Cristo estava desanimado, havia voltado para a sua tarefa, para o seu ofício de pescador, depois de ver Cristo ressurreto, depois de ser tratado por Cristo, Pedro, meus irmãos, mesmo sabendo que não viveria aqui muito tempo, que seria morto e não seria uma morte, seria uma morte violenta, Pedro, meus irmãos, está encorajado pelo fato do poder de Cristo, encorajado no poder de Cristo, naquele que ressuscitou. Irmãos, eu penso que muita da nossa covardia, como o presbítero Marcos citou ainda há pouco na oração, da nossa falta de vergonha, muito da nossa omissão, é porque não somos encorajados no poder de Cristo, no Cristo que ressuscitou e vai voltar, no Senhor que veio a este mundo, e no Senhor que vai voltar em poder, glória e majestade, todo olho verá. Irmãos, nós precisamos ser encorajados naquele que está vivo e vai voltar. A nossa esperança em Cristo Jesus, como disse Paulo, não pode estar apenas nesta vida, não pode ser apenas nesta vida, porque se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 19. Mas Paulo diz no verso 20, de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. E Pedro aqui, meus irmãos, a semelhança do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele vai nos lembrar acerca do poder de Deus em Cristo Jesus. O Cristo que veio, que ressuscitou,
e vai voltar em glória. Como é que você tem vivido? Você tem vivido na expectativa da volta de Cristo, na expectativa de que o Senhor vai voltar. Ele nos foi preparar lugar e Ele vai voltar, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Você tem vivido encorajado, porque quando Jesus diz, não fiquem com o coração atribulado, não fiquem com o coração conturbado, não se turbe o vosso coração. Jesus aponta para o fato de que Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria para nos buscar. Irmãos, nós temos tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. E a semelhança, e conforme nós crescemos no conhecimento de Cristo, na esperança da sua volta, isto nos é encorajador. Só a Escritura, meus queridos, é confiável. Pedro está nos lembrando aqui que a Escritura é tão confiável, inerrante, que nos impele a uma vida de autoentrega. Pedro, ele estava encorajado para viver e morrer para Cristo. E é curioso isso, porque diz a tradição, da igreja, não é a Bíblia que diz isso, mas que quando Pedro foi para ser morto, crucificado, ele disse assim, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, e que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não podemos dizer se de fato isso aconteceu, é o que diz a tradição, mas o fato, meus irmãos, que nós temos aqui um homem encorajado, para viver e morrer por amor a Cristo, por aquele que ele viu ressurreto, por aquele que, conforme nós lemos em Atos 1, ele viu subindo aos céus, e que virá voltar. É assim que você tem vivido, encorajado no poder do Senhor, naquele que veio, naquele que ressuscitou, naquele que está junto ao Pai, intercede por nós, como diz Paulo em Romanos 8, encorajado na força daquele que prometeu voltar, e que um dia fará nova todas as coisas, e fará novos céus e nova terra. É nele que está o seu encorajamento para viver e morrer. O apóstolo Paulo lá em Filipenses 1:21 diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando, queridos, nós somos alimentados pela palavra do Senhor, e não alimentados pelas notícias dos jornais, das revistas, não alimentados apenas pelo entretenimento, não que essas coisas em si sejam erradas, mas essas coisas não nos alimentam a esperança. Eu tenho visto gente desanimada, eu tenho visto gente desesperada, em relação às eleições, em relação à violência dos nossos dias. Até pastor eles estão sequestrando. Eu tenho visto gente, meus irmãos, desanimada, porque tem deixado de se alimentar desta palavra que encoraja. Quando nós lemos no Salmo 19, eu fiz questão de colocar aqui na mensagem pastoral do boletim, nós vemos Davi falando dessa palavra, dizendo que a lei do Senhor é perfeita, no sentido de que ela é completa, não falta nada nesta palavra. E por ser ela completa, perfeita, ela restaura a alma. Agora, os programas de televisão em geral, as revistas, os sites da internet, as conversas que você tem, não restaurarão a sua alma, não tem poder para restaurar a sua alma, a não ser que falem desta palavra. Nós temos deixado esta palavra fechada, e com isso vamos desanimando, ou ficamos olhando ao redor, e é um problema. Daqui a pouco eu vou falar para a classe dos adultos e catecúmenos aqui sobre a doutrina da soberania de Deus, e um teólogo do passado disse que a doutrina da soberania de Deus deve nos levar a olhar não do mundo para Deus, não das circunstâncias para interpretar a Deus. Pelo contrário, através da palavra nós olhamos de Deus para as circunstâncias. Mas o problema é que temos feito o contrário. Nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos as situações, ficamos com o nosso coração tão atribulado, e queremos depois olhar para o Senhor e interpretar a Deus de acordo com as circunstâncias, e dizemos, quem é Deus se esse mundo é tão quebrado desse jeito? Quem é Deus se existe o sofrimento? Não. Olhemos primeiro para a palavra, e ao olhar para a palavra, olhemos para as circunstâncias. Olhemos primeiro sobre quem é o Senhor, e olhemos para as circunstâncias. Olhemos a respeito da glória, do poder, da majestade do Senhor, da santidade do Senhor, e olhemos ao nosso redor. E isto vai fazer toda a diferença. É isso que Pedro está nos ensinando. Pedro aqui, queridos, fala das Escrituras, e ele mostra, meus irmãos, que esta palavra, de Gênesis a Apocalipse, é uma história só.
Não são várias histórias desconexas que estão reunidas apenas num livro, e você olha nesses 66 livros e olha, o que esses 39 do Antigo Testamento tem a ver com esses 27? O que Neemias que nós estamos pregando à noite tem a ver com 2 Pedro? E tem tudo a ver, porque não são várias histórias. São livros que contam uma única história, é a história da redenção. São livros que apontam para o Redentor, que é Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo, versos 17 e 18. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro também faz uma citação da palavra profética de Isaías 42:1. Ou seja, isso aponta para a unidade das Escrituras. Mais uma vez, queridos, as Escrituras são uma unidade. Ontem lá na programação da UPH, lá em Serra Negra, eu expunha Juízes, capítulo 16, falando de Sansão, o final da vida de Sansão. Um homem que foi levantado por Deus como juiz em Israel, num período em que cada um só fazia o que queria, um homem que lutou, mas que no final da sua vida, depois de ter feito tantas coisas inconsequentes, está ele lá, cego, feito escravo, feito escárnio, servindo para os filisteus se divertirem, como se Dagon, o deus da agricultura, do filisteu, tivesse algum poder. E está lá Sansão, e nos diz as Escrituras que Sansão ora, e ele estende os braços com a ajuda de um menino, e ele então se agarra às colunas do templo de Dagon, e ele põe tudo aquilo abaixo. Ele ora dizendo: Senhor Deus, restaura as minhas forças pela última vez. E na sua morte diz a Bíblia que Sansão matou mais inimigos do que durante toda a sua vida. E você pensa na cena de Sansão ali com braços estendidos, entregando a sua vida para a libertação do seu povo. E você vê, meus irmãos, que a Bíblia não é sobre Sansão, e não é sobre nós, mas é sobre Cristo, que entregou a sua vida por amor a nós. Irmãos, esta palavra fala de Cristo, conta uma história, que é a história da redenção do seu povo. Logo mais à noite vamos olhar para Neemias e vamos ler sobre o Deus que restaura o seu povo, que não apenas restaura cidades, não apenas restaurou Jerusalém, mas que restaura o seu próprio povo, através de Cristo Jesus. Então, queridos, Pedro fala sobre isso, e também nós lemos sobre a autoridade desse registro. Verso 19, olha só o que Pedro diz: assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela alva nasça no coração de vocês. Eu achei muito difícil, irmãos, interpretar esse versículo, e o texto grego ali a construção é difícil, lendo os comentaristas em busca de alguma ajuda, e eles também, os estudiosos se dividem, né? O que Pedro está querendo dizer no verso 19? Temos ainda mais segura a palavra profética. Será que Pedro está dizendo assim, porque eu fui testemunho ocular, então isso favorece mais a autoridade da palavra, aquilo que os profetas escreveram? Sabe, irmãos, um dos comentaristas diz o seguinte, aliás, Kevin DeYoung, pregando sobre esse texto numa conferência da Fiel, da editora Fiel, ele diz assim: Pedro está dizendo o seguinte: o que está revelado aqui, que os profetas revelaram, inclusive acerca do Messias que viria, está dizendo, isto aqui é mais seguro do que o que os meus próprios olhos viram. Pedro viu ali no Monte da Transfiguração, mas Pedro está dizendo, esta palavra é mais confiável do que os nossos sentimentos. Não é que Pedro não leva em consideração o que ele viu, tanto é que ele está dizendo, eu sou testemunho ocular, acreditem no que eu estou ensinando, eu sou testemunho ocular. Mas ele diz assim, o que ele está querendo dizer assim, sabe o que é ainda mais seguro que o meu testemunho?
é o que está escrito nos profetas. É o que está revelado nesta palavra. Este livro, meus irmãos, a Bíblia, não é só papel e tinta. Esse livro contém autoridade em si mesmo. É a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, como alguns dizem. É a própria palavra de Deus, inspirada e inerrante. Foi Deus quem falou. Olha o que ele diz nos versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, sabe, crianças, vocês vão ouvir, crianças, prestem atenção aqui no que o pastor está falando. Vocês vão ouvir, se é que vocês já não ouviram, talvez quando vocês forem adolescentes, jovens, certamente, vocês vão ouvir gente dizendo assim: vocês acreditam nesse livro? Esse livro não foi escrito por homens? Foram pessoas que escreveram esse livro. Então, por que vocês acreditam que é a palavra de Deus? Sabe por quê, crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles que nos acompanham remotamente? Porque, conquanto homens tenham escrito este livro, eles foram inspirados por Deus. Deus soprou na mente deles aquilo que eles deveriam escrever. Pedro está dizendo: este livro não é fruto da imaginação do homem. Este livro não é fruto, não é como uma novela, como uma história, como um conto. Falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, como nós vemos aqui no verso 21, implica em inspiração das Escrituras. Deus inspirou, Deus colocou na mente daqueles homens, e Deus colocou na mente o que eles deveriam colocar, e eles fizeram do jeitão deles, não o que eles quiseram colocar, mas no estilo deles. É por isso que quem conhece grego consegue perceber a diferença literária dos escritos de Paulo para os de Pedro, para os de Marcos, para o de Lucas, consegue perceber diferenças literárias. Porque Deus inspirou, e no Antigo Testamento, no hebraico, não é diferente. Deus colocou na mente daqueles homens, é o que nós chamamos de inspiração orgânica, o que eles deveriam escrever. Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, e destacar é o seguinte: este livro é palavra de Deus, ainda que tenha sido escrito por homens. Foram homens separados por Deus para escreverem este livro. É por isso, meus irmãos, nós podemos ter essa confiança. A Escritura não é o registro de experiências religiosas que humanos tiveram, mas contém o próprio sopro do Senhor. Pastor Heber Júnior, numa das suas palestras sobre esse texto, ele diz assim: é a ideia do hálito, mas hálito não no sentido de cheiro, mas quando você fala próximo a alguém, no ouvido de alguém, a pessoa não sente aquele sopro, ou quando alguém fala bem perto dos seus ouvidos, você não consegue sentir aquele sopro. É esse sentido de inspiração, é o hálito de Deus, o sopro de Deus. Eles ouviram o sopro de Deus ao Senhor falar ao coração deles. Portanto, irmãos, eu devo dar mais ouvido ao que Deus fala em sua palavra antes de falar. Pedro havia aprendido isso, ele tinha sido tão falador, mas ele havia aprendido sobre dar mais importância a essa palavra do que ao próprio coração, dar mais importância a essa palavra do que as circunstâncias, dar mais importância a essa palavra do que o que nós simplesmente achamos que é. Pare de ouvir o seu coração, pare de achar pelos seus sentimentos, pare de ouvir o mundo simplesmente e ouça ao Senhor. E depois de ouvir ao Senhor, aí você vai avaliar o seu coração, você vai avaliar a sua mente, você vai avaliar as circunstâncias, não o contrário. Pedro aprendeu isso e Pedro está nos ensinando isso. E por fim, meus irmãos, nós temos aqui sobre o apreço pelas Escrituras. Eu quero voltar ao versículo 19. Olha só o que ele diz: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Irmãos, nós fazemos bem em dar atenção a essa palavra, que por vezes nós negligenciamos, que por vezes deixamos de lado, e como eu disse no domingo passado, às vezes damos mais ouvidos aos ímpios do que é o que essa palavra diz. Nós fazemos bem em dar ouvidos a esta palavra, em dar atenção a essa palavra. E olha o que ele diz: como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça
no coração de vocês. O que Pedro está dizendo é que nós devemos ter apreço pelas Escrituras. No entanto, queridos, o apreço, o amor pelas Escrituras não é um fim em si mesmo. Não é amar este livro por simplesmente amar este livro. É amar este livro porque este livro é a palavra daquele a quem nós devemos amar sobre tudo. Vejam, devemos ter apreço pela Escritura. Agora, o propósito de crescer nas Escrituras é ter a luz brilhando em nosso coração, à medida em que o dia se aproxima. É isso que Pedro está dizendo aqui. À medida em que o dia se aproxima, né, a luz vai brilhando cada vez mais em nosso coração, à medida em que o dia se aproxima. Eu acho interessante como a Nova Versão Transformadora traduziu esse versículo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. A ideia é que a Escritura deve despertar afeição, deve despertar adoração, deve despertar obediência a Cristo, à medida que a sua vinda está se aproximando. Meus irmãos, esta palavra é a palavra de Deus, que Davi chama de lei, que é perfeita e restaura a alma, que Davi chama de testemunho, que é fiel e dá sabedoria aos simples. São os preceitos do Senhor que são retos. É o que Davi diz que alegra o nosso coração. Davi, conforme você pode ver aí na mensagem, no final da mensagem pastoral, no Salmo 19, nos versos 10 e 11, depois de falar sobre o que a Bíblia é, o que ela faz, ele diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Em guardar esta palavra, em observar esta palavra, em meditar nessa palavra dia e noite, a grande recompensa. É por isso que no Salmo 1 nós lemos sobre isso. Ao invés de darmos ouvidos às palavras de fora, dos ímpios, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A grande recompensa, a grande recompensa. Você tem buscado ao Senhor através dessa palavra? Patrick Henry disse: a Bíblia vale mais por todos os outros livros que já foram impressos. Aquele que é considerado que foi o maior e melhor presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Robert Lee disse: em todas as minhas perplexidades e angústias, a Bíblia nunca deixou de me dar luz e força. George Washington, ele disse: é impossível governar corretamente um mundo sem Deus e a Bíblia. Napoleão disse: a Bíblia não é um mero livro, mas sim uma criatura viva com um poder que conquista tudo que se opõe a ela. Conquistou mais do que Napoleão. Thomas Cranmer, que foi arcebispo de Canterbury, fez grande diferença na reforma protestante na Inglaterra. Ele disse o seguinte: este livro, que é a palavra de Deus, é a joia mais preciosa e a relíquia mais sagrada que permanece na terra. João Calvino, o grande teólogo da Reforma: a palavra de Deus deve receber um lugar de honra na igreja, um lugar que não pode ser usurpado. Irmãos, esta é a palavra de Deus que Pedro nos ensina que não é fruto da imaginação do homem. Esta é a palavra de Deus, é poder de Deus em Cristo para o nosso crescimento. Cristo diz que esta palavra dá testemunha dele. Esta é a palavra de Deus que nos conta sobre a história da redenção e que aponta para o nosso Senhor e Salvador, o Redentor Jesus Cristo. É esta palavra e nesta palavra que nós podemos ter crescimento, à semelhança de Cristo. Não negligencie essa palavra. Medite nessa palavra dia e noite. E você será bem-aventurado.